não deveriam ser celebrados nos gabinetes com ar-condicionado e sim na frente do público. E o que a gente viu aí em relação ao orçamento impositivo, que foi a confusão que deu, que inflou essas manifestações de ontem, foi o presidente Jair Bolsonaro fazendo um acordo com o Congresso por detrás das cortinas. Então, o Congresso mantém o veto 52. O presidente Jair Bolsonaro, em troca, envia PLNs no Congresso e aí ele vai para as redes sociais e começa a inflar a população para pressionar o Congresso para votar contra um projeto que ele enviou. É só entrar na internet e olhar a assinatura do presidente Jair Bolsonaro no PLN número 4. A mesma coisa aconteceu em relação às manifestações. Ele mente dizendo que não convocou as manifestações, sendo que ele fez uma fala pública em Roraima, chamando as pessoas para as ruas. A própria SECOM postou convocando as pessoas para as manifestações do dia 15. E aí é curioso que ele diga que a gente precisa deixar de lado a picuinha, depois de ter passado o dia inteiro chancelando manifestações que tiveram lugar no meio de uma pandemia de escala global, e na qual as pessoas estavam efetivamente se manifestando contra o Congresso Nacional. É só olhar os cartazes que tinham nas manifestações contra o Congresso, contra o outro poder, o Poder Judiciário, falando inclusive em AI-5. Então, como que a gente fala em deixar a picuinha de lado se a gente está chancelando esse tipo de manifestação? E aqui eu chamo a atenção, quando a gente fala da confiança que o presidente Jair Bolsonaro incita, que é o fato de que ele demonstra uma personalidade tão egoísta que ele é capaz de colocar o interesse dele, de enaltecer a figura dele mesmo, em detrimento do interesse do povo brasileiro, então contribuindo para a disseminação desse vírus, que é uma preocupação efetiva e concreta, e a ponto de desmoralizar os próprios ministros do seu governo. Ele fez uma live com o ministro Luiz Henrique Mandetta, que tem feito um belíssimo trabalho de enfrentamento em relação ao coronavírus, e ele desmoralizou o ministro quando ele fez exatamente o que o ministro disse que era para não fazer. Gabriela Prioli, agora nós vamos ouvir a visão do Caio Coppola sobre essa relação entre executivo e legislativo. Caio, bom dia. Bom dia, Gotino. Bom dia, doutora. Bom, eu não vou conseguir disfarçar o meu entusiasmo e confesso até o meu nervosismo com essa estreia. Então, que Deus ilumine aí os meus pensamentos para que eu possa dar aí uma singela contribuição pro debate público. Vamos pegar carona na fala do senhor Davi Alcolumbre, né? De fato, essa tensão aí entre governo e Congresso, nisso tudo é interessante observar o que a Constituição estabelece. Aliás, já no seu artigo 2º, que prevê mesmo que os poderes da República devem ser independentes e harmônicos entre si. Essa é a expressão do texto constitucional. Só que, até 2019, o Congresso brasileiro não era independente, porque o Congresso era comprado. Comprado com liberação de verba pública, comprado com indicação de cargos, loteamento de ministérios, financiamento de campanhas eleitorais, até com propina. Tá aí o mensalão, o petrolão, que não nos deixam mentir. A tal da governabilidade era fruto dessas transações imorais que garantiam ao governo uma base de apoio no Congresso. Portanto, a independência entre os poderes era um grande faz de conta no Brasil. E isso é gravíssimo, porque o parlamentar ele é eleito para votar conforme a sua convicção política, em nome do interesse público, não motivado por interesses particulares, circunstanciais e, muitas das vezes, interesses escusos. Com a posse do novo governo, esse sistema viciado, conhecido como presidencialismo de coalizão, ele foi suspenso. E os deputados e senadores fisiológicos perderam os tais favores presidenciais. Isso é fruto de uma maturidade democrática no país. Só que amadurecer dói. Por isso que o Congresso, que antes era mimado e agora é independente, ele grita e esperneia. E fazer birra, convenhamos, até faz parte do jogo político. O problema é que o Congresso está fazendo birra com o orçamento público. Está promovendo uma farra fiscal inconsequente, em desacordo com a vontade da maioria da população, que elegeu um governo com viés liberal na economia e que zela pelo equilíbrio nas contas públicas. Então, voltando à Constituição, não adianta o Legislativo conquistar essa independência e promover tanta desarmonia. E a maior responsabilidade por essa tensão entre governo e Congresso não são as falas intempestivas do presidente, como colocou a Gabriela. São os vícios de uma velha política acostumada a parasitar a máquina pública. E aqui, Gotino, a gente está falando de carrapatos que muitas vezes são maiores que o boi.